Olhar do Vale nas eleições 2024. Patrocínio Ouro, Irmãos Hort. Patrocínio Prata, Unifeb e EAS, Automação Têxtil. E patrocínio Bronze, Sinseb. Olá, seguidor do Olhar do Vale. Muito obrigado pela sua companhia. Nós estamos dando continuidade à série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Brusque, os candidatos que tiveram coragem de vir aqui debater os problemas da cidade. Ontem tivemos o candidato Cedenir Simon, o CD do PT. Hoje nós estamos recebendo aqui o Danilo Visconti, do Democracia Cristã, e amanhã teremos entrevista com o João Martins, do PSD. Nós estamos fazendo um bloco de 45 minutos para o candidato discursar aí sobre o seu plano de governo e também perguntas que a gente vai fazer aí no decorrer da entrevista. Então peço que você fique com a gente a partir de agora para saber um pouco o que o candidato pensa para a cidade de Brusque, caso seja eleito. Candidato, eu vou liberar aqui o tempo, o seu tempo passa a valer a partir de agora. E a primeira pergunta que eu quero fazer para o senhor é a seguinte. O senhor tem um vasto currículo, já foi anunciado várias vezes, o senhor foi procurador do município, chefe do cartório e também tem uma experiência como empresário. Mas quem é o Danilo como pessoa, quando ninguém está vendo? Quem é o Danilo Visconti? Anderson, primeiramente eu gostaria de agradecer o espaço, dizer que para nós, tanto para mim quanto do Moacir da Capra, esses espaços são fundamentais para que a gente possa apresentar a nossa proposta para a comunidade, até porque como nós somos chapa pura num partido pequeno, que não tem deputados, não tem deputados estaduais e federais, então a gente não tem nem tempo de rádio, então para nós esses espaços aqui é uma forma de a gente poder então prestar contas para a comunidade e principalmente mostrar para a comunidade os projetos que a gente tem. Então, desde já gostaria de agradecer também você pela disposição do tempo, tenho certeza que vai ser uma conversa bem produtiva. Quanto à tua pergunta, Anderson, quem é o Danilo Visconti? Eu vou te dizer o seguinte, o Danilo Visconti é um cara que sonha sempre por social. Então, eu nasci numa família, o meu avô, que era o Luiz Visconti, aqui do bairro de São Luís, ele cedeu já na época um espaço de um terreno que ele tinha atrás para a Igreja Católica, onde hoje é o seminário, Casa Padre Deon. Então, já vem de berço esse meu desejo pelo social, de solidariedade, de pensar no outro, da alteridade. Isso passou para o pai e para a mãe, evidentemente. Então, o pai e a mãe ajudaram muito o Padre Léo, da comunidade Betânia. Inclusive, eles foram com um grupo de casais, eles foram responsáveis na época pela ajuda de custo para a construção da comunidade. O pai organizava carreteiros, organizava macarronada junto com o Padre Léo, e o Padre Léo não saía lá de casa. Então, eu fui crescendo nesse ambiente. E o Padre Léo foi para mim um dos formadores sociais e religiosos que eu tive. Então eu sou um cara católico, criado dentro da renovação carismática católica, e o Danilo, tirando o Danilo empresário, tirando o Danilo... Danilo Pessoa, a essência. Quem é o Danilo Pessoa? O Danilo Pessoa, o Danilo Essência é o Danilo social. É esse cara que não tem medo de ninguém, esse cara quando que diz vai fazer alguma coisa ele faz, é um cara que não tem rabo preso com ninguém, e essa eleição está me mostrando essa chance. Eu mostrar para a comunidade que eu sou um cara que de fato quando eu falo alguma coisa eu faço. Eu falei que seria candidato e estou sendo. Diante de todas as pressões que tiveram, tanto externa quanto internamente, tentativa de isolamento, a gente sabe como é que é um processo eleitoral, só que eu estou mostrando para a comunidade que não tem 3 opções ruins não. Tem uma 4ª opção que é muito boa para a cidade. E pode ter certeza que vai ser a virada de chave que Brusque precisa. E como candidato, como é que você pode ajudar quem está nos assistindo agora, o brusquense que está nos assistindo? Anderson, agora como candidato, então assim, é que se confunde com a minha personalidade, Então eu sou um cara que não precisaria estar nesse processo eleitoral, Então eu sou um cara, como tu falasse, eu sou um empresário bem sucedido na iniciativa privada, tenho uma formação no direito, especialização em direito penal, direito imobiliário. Hoje eu sou oficial substituto no registro de imóveis aqui de Brusque, então a gente atende Brusque, Botuverá e Guabiruba. Então para mim, inclusive para o Danilo, pessoalmente, assumir um cargo público, assumir um cargo de prefeito, inclusive é um prejuízo econômico. Mas eu estou entrando nesse jogo para que eu possa, de fato, ser o rosto da comunidade, como aquele rosto de assim, uma pessoa está de saco cheio da política. Isso eu percebo quando eu vou na cidade. Nos lugares, nos ambientes que eu vou, está todo mundo de saco cheio da política. Porque é as mesmas promessas, as mesmas pessoas, todo mundo fala em renovação, todo mundo fala em política nova, só que na prática tu percebes o seguinte,
nós temos 4 candidaturas. Uma candidatura que é do PT, que todo mundo sabe o que é, né? Que eu respeito, como eu te falo, a minha briga com o PT não é contra pessoas. Se tu perguntar para mim, tu tens alguma coisa contra o Lula? Cara, eu nem o conheço, né? Ele também nem me conhece. Mas a minha briga contra o PT é uma briga de princípios. Então eu sou conservador e eu ataco os princípios que o PT defende, né? Então as bandeiras que o PT tem. Só que a gente sabe que a gente tem que aprender a dialogar, né? O governo federal hoje queira ou não queira do PT. Então nós temos a candidatura do PT em Brusque, temos uma outra candidatura que é ligada ao PL, só que esse PL que nós temos em Brusque, tu sabes muito bem disso, tu que anda pela cidade, tu sabe que não representa o conservadorismo na realidade, né? Então é um grupo criado ali por oportunidade, escolheu o PL para ser candidato porque está na moda, hoje está na moda, tu ser do partido do Bolsonaro, então ele está concorrendo com base nisso. Inclusive na última eleição ele ganhou com o partido que eu estou hoje, e depois traiu esse partido, que é o DC. Fora ele, então, nós temos a outra candidatura, que essa sim, eu posso dizer para ti que essa representa totalmente a velha política, totalmente um grupo com chave de partidos para a busca de espaço. Tu tens lá MDB, PSDB, PSD, União Brasil. Te falo, todo esse conglomerado é de graça? Simplesmente é para chegar para o prefeito e dizer, não, tu vais tocar a prefeitura como se tu achar melhor. Evidente que não, isso é para loteamento de cargo. E tem a nossa candidatura. A nossa candidatura, então, é uma chapa pura, é o DC, Democracia Cristã, Partido Conservador, de direita, Partido a favor da família, defesa da família, e que nós não temos aliança com nenhum partido justamente porque foi uma opção do Danilo e do Moacir. Muito embora a gente abriu diálogo com a União Brasil, quem nos procurou foram eles. Nós nunca fomos atrás de partido nenhum, Anderson. E isso assim, eu estou muito tranquilo para dizer. Por quê? Porque eu sabia que a classe política me odeia em razão dos princípios que eu seguro. Eu guardo os princípios. Então eu não vou entrar no jogo para me queimar, eu não vou botar o meu nome para daqui a pouco, daqui a 4, 5 anos, o Danilo ser passado por sem vergonha, não. Eu botei o meu nome porque eu quero mostrar para a cidade de Brusque que Brusque de fato ainda tem uma política nova e uma política boa. Como eu falei numa última entrevista, é um cometa Halley que está passando. Ou a cidade aproveita, vira a chave, marca um divisor de águas daqui para frente, ou vai continuar na mesmice como está acontecendo nas últimas décadas. Candidato, o senhor fala na sua proposta de governo, na área da saúde, que vai focar na ampliação, agilidade na realização de consultas e exames, inclusive nas especialidades. Como é que o senhor pretende realizar isso? Anderson, primeiro ponto, a gente tem que ver toda a logística da Secretaria de Saúde, né? Então, quando a gente vai nos postos de saúde, eu parto sempre de uma engrenagem. O sistema ele é uma engrenagem. Se um dente dessa engrenagem ele não está funcionando, principalmente quando a gente fala em gestão, né, toda a engrenagem não vai funcionar. Então como é que eu vou acelerar, como é que eu vou antecipar? A palavra antecipar não, a palavra acelerar é mais bonita. Como é que eu vou acelerar as consultas e agendamentos? Primeiro ponto, mudando a logística do sistema de saúde. Né, é inadmissível. Por exemplo, um caso do meu primo que aconteceu lá na Limeira. Ele foi ser atendido no posto da Limeira, mora a 100 metros do posto. Ele foi ser atendido, quando chegou lá para ser atendido, informaram para ele que ele só poderia ser atendido no dia seguinte, porque a rua dele abarcaria só no dia seguinte. Então ele perguntou, isso é um desserviço? Mas eu não boto culpa no servidor que fez isso, porque essa é a determinação que vem da gestão. Um servidor efetivo, um servidor que está lá, e muitos relatam para mim isso, que eles estão hoje, infelizmente, na Secretaria de Saúde, secando gelo e apagando fogo. Eles não conseguem fazer projetos propositivos para a Secretaria de Saúde. Por quê? Porque a gestão é o que dá o comando de cima e a pressão em cima dos servidores, cara. Então tu vê aqui o PA da Santa Terezinha. O PA da Santa Terezinha, na verdade, não foi a criação de um PA. Ele simplesmente pegou o serviço que tinha na Policlínica e trouxe para cá. Pergunto, no ano eleitoral, sem qualquer planejamento, sem qualquer estudo logístico, e está estourando aonde? Está estourando nas costas dos servidores. Talvez 1 ou 2 meses o povo bata a palma. Porque está aqui, o povo principalmente daqui. Mas talvez daqui a 2, 3, 4, 5, 6 meses. O custo de estudo. A logística de estudo. Então, quando eu falo que eu vou acelerar as consultas, é justamente pensando nessa engrenagem. A hora que tu começa a valorizar o servidor efetivo, tu começa a dar condição para o servidor efetivo, tu começa a contratar quando precisa, em vez de eu ficar contratando cargo comissionado, é por isso que eu sempre bato nessa tecla. Como o nosso partido é puro, eu não preciso ficar gastando com cargo comissionado. Eu posso valorizar o efetivo que tem e posso trazer efetivos para compor a equipe. Por quê? Porque vai sobrar dinheiro. Entendeu? Brusque tem um orçamento de 1 bilhão para o ano que vem. Vai receber 790 milhões, acredito eu. 48%, 49% é pagamento de folha. Mas a folha, os altos salários não são os efetivos, são os comissionados. Um diretor-geral ganha 13.500 em média por mês. Tem diretor lá que passa de 18 mil.
diretor-geral. Então eu te falo, como é que tu vais tocar um sistema, como é que o atual prefeito vai falar que ele vai valorizar ou ele vai antecipar, se ele tem que pagar o grupo político que está com ele. Então nós não temos essa amarra. Então a partir do momento que eu consigo livrar, eu vou para cima dos comissionados mesmo, já vou te dizer para ti, se o comissionado que não quiser votar em mim, fica à vontade. Porque a hora que eu entrar, eu vou limpar essa prefeitura. Eu vou limpar. Eu vou trabalhar com os efetivos. Comissionado para mim vai ser tratado a dedo. Eu vou chamar o cara, eu vou criar uma comissão fora prefeitura, pago com o meu bolso, onde o cara que for entrar na prefeitura vai ser feito antecedentes criminais, antecedentes morais. Eu quero saber o trabalho que ele teve em outros serviços como experiência. Eu não vou botar qualquer um só porque é aliado ao prefeito ou não aliado ao prefeito, porque o vereador lá pediu. Não, cara. Comigo não vai ter isso. E aí onde eu te respondo isso. Fazendo dessa forma, eu consigo enxugar a máquina, eu consigo focar naquilo que preciso, eu tenho certeza que eu vou acelerar as consultas e os exames que preciso. Você deve dar um novo destino ao PA da Santa Terezinha, por exemplo? Cara, esse PA da Santa Terezinha, como eu te falo, o custo dele eu acho que acredito que está em 1 milhão e pouquinho por mês. Hoje ele é todo custeado pelo Poder Público Municipal. Então assim, ó, tá feito, não está feito? O que se faz, se melhora. Porque eu desfazer para depois recriar, volta para a velha política, só porque foi o outro que fez. Eu não quero isso. Então nós temos que dar um novo destino para ele. Vamos tentar transformar numa UPA, né? E vamos tentar abranger os 3 setores do poder público: União, Estado e Município, para que fosse custeado pelos 3, não para ficar só abarcado pelo município de Brusque. Então, assim, acredito que é possível fazer dessa forma, só que vai ser algo planejado, algo dentro de uma logística e não para fins eleitoreiros, né? Então, por isso que eu digo assim, eu sou muito correto nas minhas informações. Eu não adianta que eu prometer para o povo que eu vou fazer uma obra faraônica, eu vou criar um elefante branco, como nós já temos vários em Brusque, porque isso não vai resolver o problema da comunidade. Agora eu tenho certeza que nós dando um destino correto para esse PA que está aqui, transformando numa UPA, trazendo a União Federal, trazendo o Estado junto com a responsabilidade, com a participação inclusive dos hospitais. Nós temos 3 hospitais na cidade, temos que aprender a dialogar com os 3 hospitais. Brusque só dialoga com 2. Um hospital está sempre apartado do município. Tem problemas os imigrantes, todos eles têm. Todos os hospitais têm problema. Né? A gente viu no período de dengue, vai lá ver quanto tempo era atendido lá para ser atendido no Hospital da Zambuja, ou quanto tempo levou para ser atendido lá no Hospital do Joaquim. Tinha relatos que vinha para mim de crianças esperando 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 horas para ser atendido. Então eu te pergunto, todos os hospitais têm problema, não só imigrantes. Então é isso que eu falo, é uma engrenagem, onde eu vou trazer todos esse sistema para ajudar a tocar a prefeitura. Então tu vais me ver muito falar em parceria, em convênio. Por quê? Porque é uma forma que eu tenho de enxugar a máquina. Só para teres uma noção, quando a gente entrou no registro de imóveis em 2022, nós tínhamos, se eu não estou enganado, 39 a 40 servidores lá dentro, funcionários. Nós baixamos para 25 e o prazo nós reduzimos. Entendeu? Então é isso que eu te falo. Logística e gestão. Bom, candidato, nós temos uma situação para equalizar na área da saúde, né? Como nós vamos fazer aí essa questão da parceria dos hospitais? O senhor fala lá da oncologia do Hospital Azambuja, o senhor fala do Hospital Imigrantes, ao mesmo tempo que consegue se dar uma celeridade em relação, por exemplo, ao atendimento, aos exames dos postos de saúde. Como é que o senhor pretende unir tudo isso, né, e fazer com que a saúde ande melhor no município? Focando o dinheiro onde precisa. Vamos lá, nós vivemos num sistema capitalista, não vivemos? O hospital, ele não trabalha de graça. Na verdade, o município ele não tem convênio com hospitais, o município ele compra o serviço dos hospitais. Então, nós, como eu te falo, nós temos 3 hospitais na cidade. O Zambuja está criando o centro de oncologia. Não tem nenhuma ajuda do Poder Público Municipal. Por que não tem ajuda? E quando é ajuda é dinheiro, gente, vamos ser bem honestos, é dinheiro. Né? O hospital, para construir uma coisa, precisa de dinheiro. Para pagar funcionário, precisa de dinheiro. Então, o que ele quer do Poder Público? Ele não quer que o Danilo vá lá, seja o Danilo prefeito, vá lá, bate nas costas e diga boa sorte na construção. Ele quer ajuda financeira. Mas como é que eu vou ajudar financeiramente o hospital se eu tenho que ficar pagando cargo comissionado no gabinete? Tu sabias que tem diretor-geral do gabinete, cara? Tem diretor-geral do gabinete? Sim, para cuidar de quantas pessoas? 4 pessoas. Salário de R$13.300 por mês. Esse cara custa para o município de Brusque aí em torno de 20 mil por mês. Em um ano, esse cara custa para o município de Brusque quase 300 mil. 300 mil. Será que 300 mil não ajudaria no hospital? Entendeu o que eu quero te dizer? Logística. Então, como tudo se resume a isso, em outras palavras, ou o cara que entra no poder público tenha essa noção de direcionar o dinheiro para o lugar certo, ou o Brusque vai continuar na mesmice.
Nós temos diretor-geral na saúde, nós temos diretor-geral na educação, nós temos diretor-geral no desenvolvimento econômico, nós temos, entendeu? Diretor-geral em tudo quanto é pasta. E eu estou falando só do diretor-geral, eu não estou nem falando dos diretores que tem. Então é isso que eu digo, Brusque precisa virar essa chave. E eu tenho certeza que fazendo isso eu não preciso ficar buscando convênio daqui, convênio de lá, fazendo empréstimos e mais empréstimos, comemorar quando o Brusque firmou um empréstimo de 100 milhões. Eu fico imaginando uma empresa, iniciativa privada, comemorar, soltar champanhe, porque teve que adquirir um empréstimo de 100 milhões. Isso é um absurdo, cara. E em Brusque os caras comemoram isso. Se eu estou indo atrás de empréstimo, porque eu não tenho competência para tocar a máquina com o recurso que eu tenho. Então, é isso que tem que ser olhado do povo. A parte de gestão. Brusque falta gestão. Brusque, não, de um tempo para cá, nunca teve mais gestão. Brusque, na época do Ciro Rosa, tinha visão. Tanto que ele construiu muita coisa na cidade. Só que o Ciro não tinha gestão. Resultado prático, montoeira de processo nas costas, botou um monte de gente incompetente, gente só por questão de cargo, que depois, no fim, esses processos se resumiram onde? Ciro Rosa. Teve culpa nesses processos? Cara, eu vou te falar, não teve culpa, mas por falta de gestão acabou respondendo nele. Teve um rombo patrimonial particular e teve um problema, um rombo também no poder público. Então é isso que eu te falo, gestão. Eu estou vindo para mostrar para a cidade de Brusque que precisa de um gestor. Brusque não precisa de um cara que fica fazendo meme na internet, Brusque não precisa de um cara que fica fazendo vídeo na internet, Brusque não precisa de um secretário que pinte o cabelo de azul, Brusque precisa de gestor, precisa de respeito. É isso que eu vim colocar nessa cidade. Candidato, vamos falar um pouco de educação. Todas as propostas de governo que eu analisei, eles têm um ponto. Falam que vão zerar a fila em creche. Como é que o senhor pretende fazer isso? Isso. Aí que está a diferença dos nossos projetos para os demais. Se tu pegares os outros projetos do plano de governo, acesse os outros planos para você de casa, acesse para vocês verem como é que é. É uma linha, bem sinjola, vamos zerar a fila. Como que eles vão zerar? Eu apresento a solução. Eu vou fazer parceria com os movimentos religiosos. Por isso que eu falo muito, que eu quero aproximar o movimento religioso. E quando eu falo movimento religioso, eu não estou falando de uma religião. Eu estou falando de várias religiões. Aproximar junto com o poder público. Para que eles possam me ajudar também a tocar esse poder público. E aí é onde eu resolvo o problema da creche. Você de casa sabe que onde o movimento religioso, seja a religião que for, ela constrói um sistema educandário, um sistema educacional, você sabe a qualidade de ensino que é. Vamos usar como exemplo o Colégio São Luís, o Colégio Cônsul Carlos Renault, tem, se não me engano, a creche dos Adventistas. Olha o nível educacional que é. E Anderson, eu vou te falar uma coisa, cara, eles estão loucos para ajudar a tocar essa cidade, inclusive na criação de creches. Só que, infelizmente, o poder público não faz parceria com eles. O poder público fecha a porta para eles. Então, tu imagina, uma igreja dessa construindo uma creche para 20, 30 vagas, 40 vagas, junto com o poder público, em parceria com o poder público, fiscalizado pelo poder público. 4 dessas, eu já tenho quanto? 160 vagas. 10 dessas, eu já tenho 400 vagas. Tá entendendo? Muito mais fácil do que eu ficar prometendo para a comunidade que eu vou construir uma creche de 3, 4 milhões. Claro que tem que ser construída. Isso aqui que eu estou falando é algo paliativo para tentar solucionar de uma forma rápida até que haja a construção mesmo da creche. A gente sabe disso. Até porque isso é uma determinação legal, inclusive. Só que o que acontece? Eu não posso ficar esperando essa construção. Uma creche é muito cara. É 3, 4 milhões para construir, mais manutenção, mais pagamento de funcionário. Então é muito mais fácil nesse primeiro momento para tentar solucionar esse problema, que não são só 700, 800 vagas, não. Isso é o índice oficial passado pelo poder público. Só que Brusque, de um ano para o outro, cresceu 7,5% a população. Nós saímos de ano passado de 141 mil pessoas, nós já estamos com 151 mil pessoas. Daqui a 6 anos, Brusque ultrapassa tranquilamente 180 mil pessoas. Tu achas que só são 800 vagas? Isso é o que ele passa de informação, para dizer que não, nós estamos reduzindo, porque nós pegamos com 1.500 e estamos reduzindo para 700. Mentira! Isso é mentira. Então o que nós temos que fazer? Solucionar o primeiro problema. Criação de vaga por meio de parceria. Esse é o primeiro problema. Como é que nós vamos resolver isso? Trazendo os movimentos religiosos. E eu tenho certeza que eles vão nos ajudar, porque eles estão com o gasto todo para querer ajudar. E aí sim, com logística, com planejamento, nós vamos começar a pensar nas creches de construção. Mas eu tenho que resolver o problema dessa mãe e desse pai. Cara, e outra, tu imaginas o seguinte, um pai e uma mãe, sabendo que o filho está indo para um local adequado, fiscalizado e com princípios conservadores. Então, quando eu falo nisso, eu não preciso bater no peito, eu sou conservador. Porque isso eu sou mesmo.
Eu sou um pai de 3 filhos, casado com a mesma esposa a vida inteira, estou com ela muito tempo e vamos ficar até o fim da nossa vida, mas eu não preciso ficar botando isso para os outros. Para quê? Isso é obrigação. Isso não é discurso político, não. Discurso político, o conservador, tu verifica nas ações. Então é isso também que os movimentos religiosos vão me ajudar. A valorizar esses princípios conservadores, seja na saúde, seja na educação e seja na assistência social. Vamos usar a assistência social como exemplo? Problema de Brusque hoje. Tu acha que não tem problema com droga em Brusque? Tem muita gente com problema com droga, principalmente filho de gente rica. Não é só filho de pobre que usa droga. O filho de pobre usa droga barata. O filho de rico usa droga cara. E eu posso dizer isso para ti, porque em Gaspar eu fui diretor da saúde, eu trabalhava na recolhimento de pessoas com problema com droga, cara. Eu entrava na casa da pessoa, era eu e 2 policiais militares com uma requisição do Ministério Público para recolher a pessoa. Eu fazia o recolhimento da pessoa. Eu pegava a pessoa deitada num canto de uma sala, nos efeitos da droga. E sabe o que nós fazíamos lá? Nós tínhamos convênios com várias comunidades terapêuticas. Várias comunidades, indiferentemente da religião. E aí a gente direcionava essa pessoa para lá, fazia fiscalização, que na época era um plano de 9 meses de tratamento, e ao final essa pessoa era reinserida na comunidade. Te pergunto, em Brusque tem isso? Não tem. Nunca foi criado isso. Por quê? Porque nunca se quis criar. Aí quando a gente vê o pessoal na rua, se tu fizeres uma pesquisa, tu vai ver que 80%, 90% desse pessoal é problema de álcool ou droga. O cara não está ali porque quer. Eu não posso trabalhar com esse cara como se ele fosse um lixo, um objeto. Não, cara, ele é um ser humano. Ele tem que ser tratado e tem que ser reinserido na comunidade. Só que Brusque não tem um plano para isso. Foi criado agora às pressas um convênio rápido. Se eu não estou enganado, e também não quero ser injusto, mas a informação que me chega sempre é truncada, porque não tem transparência do poder público municipal, é que eles têm um convênio com uma comunidade terapêutica do oeste do estado. Te pergunto a logística disso, para a família, para o cidadão. Tu acha que vai tratar o cara? Vai. O nosso albergue, tu acha que resolve o problema? O nosso albergue, lá para os caras, é um ponto de repouso. E olha a localidade que ele está, a localização que ele está. O nosso albergue não ensina nada. Cara, hoje, só para teres uma noção, nós temos dentro do partido um exemplo clássico disso. Nosso presidente do partido é o Christopher. Para quem não conhece o Christopher, ele é pastor. Ele tem uma casa onde ele ajuda a recolher as pessoas que estão em rua com algum problema, e ele vai para a casa dele, ele não tem, é tudo ele que arca, onde ele ajuda essa pessoa a se reinserir na comunidade. Ele faz um trabalho social com essas pessoas. Temos quantos assim em Brusque? Olha só, cara. Muito melhor do que ficar mantendo o albergue. Não estou dizendo que nós vamos demolir o albergue, não é isso que eu estou querendo dizer, porque é por lei. Só que a gente pode buscar outras alternativas, muito mais barata. O custo do albergue, se eu não estou enganado, por mês, bate 80 mil reais por mês. Bom, candidato, eu quero perguntar sobre educação ainda, mas tem uma coisa que o senhor falou sobre transparência que eu vou aproveitar e antecipar essa pergunta. O Observatório Social do Brasil elaborou um ranking entre os municípios do Vale do Itajaí, Médio Vale do Itajaí, que analisou a transparência do poder público em relação a várias questões, vários itens. Brusque, dos 14 municípios, ficou em 13º no quesito transparência. O que o senhor pode fazer de diferente, caso seja eleito, para que melhore a transparência do poder público para com a comunidade? Aproximando o poder público da comunidade. O primeiro ponto é tirar o prefeito que está. Então, para eu resolver esse problema da transparência, eu tiro o prefeito que está. E aí eu começo a trazer gestão para a comunidade. Trazendo gestão para a comunidade como? Aproximando a comunidade do poder público. Transparência, gente, não se resume só em botar informação no site. Isso não é transparência. Até porque, vamos pegar o seu José lá do Guarani, um senhor de 56 anos, que mal e mal sabe mexer no celular. Tu acha que ele vai ter acesso à transparência municipal acessando o portal da transparência? Não vai. Então como é que eu tenho que fazer? Trazer a comunidade para junto do poder público, trazer os movimentos para junto do poder público, seja o movimento sindical, seja o movimento religioso, seja a própria CIB. Eles têm que estar mais presentes no poder público. Ao invés de eu ficar contratando cargo comissionado e gastando dinheiro com cargo comissionado, volto a dizer para você, cargo comissionado, o teu tempo está sendo contado lá. A partir do dia 1º de janeiro você está na rua. O que eu faço? Eu vou trazer os movimentos para junto do poder público, onde eu consigo dar essa transparência para a comunidade de Brusque. Entendeu? Então é isso que eu digo para você, Anderson. Assim, tem solução. Falta alguém que tenha coragem. E eu não vim aqui para entrar, para ficar falando a mesmice, não. Vim aqui polido, não. Cara, eu não preciso disso.
no dia 6 de outubro, ganhando ou perdendo, eu vou botar minha cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, cara. Mas eu quero mostrar para a comunidade que existe uma solução, existe um projeto diferente. Então a transparência é isso, a transparência não é só site, a transparência é estar nessa comunhão com a comunidade, passando as informações em tempo real para a comunidade, criando um sistema unificado com esses movimentos, para que esse sistema seja alimentado tanto na prefeitura quanto nos outros movimentos. A pessoa lá no sindicato tal vai ter acesso ao nosso custo, ao nosso gasto. 1 centavo do dinheiro público tem que passar por esse sistema. O Ministério Público tem que ter acesso a esse sistema. O Poder Judiciário tem que ter acesso a esse sistema. Porque eu não devo nada, cara. Para pensar, a hora que tu entra, o dinheiro que tu está gerindo, o cidadão que entra numa prefeitura, que ele é eleito a ser prefeito de Brusque, ele recebe uma procuração da comunidade. Uma procuração. O dinheiro não é dele. Então ele tem que dar transparência a esse dinheiro. E eu não estou dizendo aqui que está havendo sacanagem, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas eu estou dizendo que tem que haver transparência com esse dinheiro. Então, e essa transparência não se faz só por meio do portal da transparência, não. Hoje nós estamos no mundo tecnológico, cara, nós estamos na internet das coisas. Hoje esse microfone está conectado com todo o ambiente que nós estamos aqui. E como é que no poder público isso não funciona? Então nós estamos no século XXI. O cara tem 35 anos, 36 anos, se eu não estou enganado. O cara tem que ter essa visão. A gente não pode mais pensar na política velha, de querer afastar a comunidade das decisões públicas. Candidato, mas o senhor, agora é uma coisa que eu não entendi. O senhor acabou de dizer para o eleitor, né, porque nós estamos olhando aqui para a câmera, mas nós estamos aqui se comunicando com um eleitor que está assistindo a gente. O senhor fala assim, ó, atenção você de cargo comissionado, no dia 1º está todo mundo na rua. Vai ser feita uma limpa. Vai fazer uma limpa, ok. Os cargos comissionados pertencem à atual gestão, correto? Isso quer dizer que se o senhor for eleito, o senhor não vai chamar cargos comissionados? Não, claro que vai ter que ter. Só que eu vou dar preferência para os efetivos. Eu vou chamar os efetivos e vou botar eles na condição de poder gerir. Os efetivos em Brusque nunca tiveram vez, nunca tiveram voz. Brusque tem 4.700 funcionários hoje, servidores. Em 2008, Brusque tinha 1.700. Em 2015, Brusque tinha 3.600. Hoje está com 4.700. Só que, infelizmente, os efetivos em Brusque, eles sabem o que é que eu estou falando. Eles nunca tiveram voz. Eles nunca tiveram possibilidade. É sempre os comissionados que são valorizados. Só que os comissionados entram e saem, como tu mesmo falou. Se o atual prefeito perder, e vai perder, porque eu vou ser o próximo prefeito de Brusque, no dia 31 de dezembro desse ano acaba o contrato com eles. Contrato que eu digo no modo de dizer, que eles são exonerados e demitidos, né, a qualquer tempo. Eu te pergunto, os comissionados que existem hoje na prefeitura, eles são essenciais mesmo? Vamos pensar comigo. O secretário de comunicação não saiu para fazer campanha para o governo? Teve um custo essa exoneração dele. Está lá no portal da transparência, acesse que vocês vão ver. E aí, se ele ganha, ele vai ser recontratado? É mais um custo. Quando eu tirei ele, prefeito atual, o André, quando tirou ele, teve que botar um diretor-geral para ocupar o espaço dele. Não teve? É mais um custo. Esse cara, para assumir o espaço dele, não teve que ser exonerado do cargo que tinha? É mais um custo. Mas eu te pergunto, se ele fosse essencial mesmo para a função, ele teria que sair para fazer campanha? Então são essas coisas que a gente tem que começar a repensar. Então quando eu digo que eu vou montar a máquina, claro que eu vou precisar de cargo comissionado, mas primeiro que não vai ser na quantidade que tem, segundo, o diretor-geral nós vamos eliminar, é onde eu vou ter economia. Eu sempre gosto de dizer que hoje Brusque, pelo portal da transparência, tem 15 diretores gerais nomeados na prefeitura, numa média salarial de 13.500 a 13.300 por mês. Vamos fazer um cálculo em cima de 10. 10 dá 190 mil por mês, 2 milhões e 200 por ano. A obra do canal extravasou no bairro Limeira, o custo dela previsto é 8 milhões e meio. Em aproximadamente de 3 a 4 anos eu faria essa obra. Sem precisar pegar empréstimo de lugar nenhum. Entendeu? Isso se chama readequação. Então valorizando quem? O efetivo que já está na casa. E eu posso dizer isso porque eu fui procurador-geral do município. Eu trabalhei com os efetivos, eles sabem o quanto que eu valorizava eles. O quanto que eu dava autonomia para eles trabalharem. Eu não ficava no cangote deles. Entendeu? Porque, cara, o servidor efetivo é muito bom na prefeitura de Brusque. Nós podemos bater palma para os nossos efetivos. Agora, infelizmente, o problema da prefeitura de Brusque são os cargos comissionados que entram e saem sem qualquer compromisso com o município. Inclusive muitos processados, quando acabam saindo. Candidato, o senhor, na área de educação, e a gente estava falando sobre creches, o senhor fala em reforçar também a segurança nas creches. Né? A gente teve aquele exemplo lá de Blumenau, né? Onde um marginal entrou e acabou fazendo aquela, que eu chamo até de chacina, né? E nós precisamos
ter atenção em relação a isso. Pode ser que nunca mais aconteça, mas se acontecer, né, a gente tem que estar preparado para isso. Essas medidas de segurança, que o senhor fala várias situações aqui no seu plano de governo, sistemas de segurança como controle rigoroso de entrada, saída de alunos e visitantes por meio de catracas, entre outras. Isso também aumenta o custo, certo? Qual é a equação aqui? Como é que o senhor pretende? Vida e segurança. E também diminuição de custo. Porque o trabalho preventivo ele é mais barato do que um trabalho depois de indenização. Imagina o seguinte, como eu volto a dizer, Brusque, 1 bilhão de orçamento, 790 milhões efetivos para o ano que vem, provavelmente, metade disso para a folha de pagamento. Nós estamos falando de 350 milhões praticamente para a folha de pagamento. Para pensar, é muito dinheiro, cara. Se eu conseguir reduzir aqui 10%, eu já estou falando de quanto? 35 milhões? Então, assim, e outra, quando eu falo em trabalho preventivo, tu já pensou se acontecer? Cara, Deus queira que nunca aconteça. Né? Não só falando pela questão patrimonial do poder público, mas também pela questão familiar e uma vida humana. Mas imagina se acontece uma catástrofe dessa em Brusque. O prejuízo para o poder público ter que indenizar essas famílias. É muito maior do que o trabalho preventivo de colocação de catraca, de tag. Mas aqui também, Anderson, nós temos que abrir um parêntese. Não é todo diretor de escola que está deixando a coisa solta. Eu conheço alguns, inclusive eu conversei com alguns, lá é feito um trabalho rigoroso. O grande problema que eles reclamam é que não tem estrutura. Eles têm que fazer na base mesmo do que tem lá na mão. Né? Então as escolas de Brusque não tem catraca, não tem tag. Né? Aquela principalmente da Santa Luzia que eu fui fazer aquele vídeo aquele dia, estava lá a porta escancarada. Era justamente isso que eu ia perguntar agora. O senhor fala que quase todo diretor, ou melhor dizendo, não são todos os diretores que deixam a coisa solta. Então, nessa sua frase, subentende-se que tem diretor que deixa a coisa solta. Tem também, claro que tem. Exemplo, aquele vídeo lá eu mostrei. Não foi o Danilo que criou, eu mostrei aquele vídeo. Inclusive teve um caso lá de um áudio de um diretor da educação, que hoje é candidato a vereador. Vocês estão vendo como é que funciona o negócio? O cara era diretor da educação, não porque ele entendia de educação não, mas é porque ele agora é candidato a vereador pelo prefeito. Estão entendendo a jogada, o trocadilhozinho que eles fazem? Então o que acontece? Tem um vídeo, tem um áudio dele relatando para uma mãe uma possível invasão de um cidadão lá. Isso eu fiz lá em março, se eu não estou enganado, porque foi tantos vídeos que a gente veio mostrando para a comunidade. Então eu te pergunto, e o que foi feito de lá para cá para resolver esse problema? Ou a prefeitura simplesmente abafou o caso, deixa assim? Então é como tu falou, o cara em Blumenau foi condenado a 220 anos de pena. Não foi porque ele roubou a escola, mas foi porque ele matou. Agora para pensar, cara, e se isso acontecer em Brusque? Destrói nossa sociedade. Então nós temos que fazer um trabalho preventivo. A prevenção sempre é o melhor remédio, não é assim? E na gestão funciona da mesma maneira. Uma empresa que foca na prevenção, ela sempre tem muito menos custo do que uma empresa que só vai depois que o problema aconteceu. Candidato, vamos falar um pouco de inclusão. Como é que o senhor pretende incluir as pessoas que são atípicas, os autistas, portadores de deficiência? E aí eu já aproveito para perguntar também sobre a acessibilidade, que a nossa cidade ela não é acessível, então não existe uma rampa, não existe uma possibilidade para cadeirante aqui na cidade, é bem ruim isso. Como é que o senhor pretende atuar nesse sentido? Assim, primeiro nós vamos criar em Brusque, inclusive eu posso dizer isso, que uma das nossas candidatas, né, que é a Carla, ela é uma mãe atípica. Né? Então, assim, ela passa muita informação de como é que é a vivência delas para lidar com esse tipo de situação. Né? E a gente não chama isso de problema, não, isso é uma situação que acontece. Então nós temos que aprender a lidar com isso. Como é que nós vamos aprender a lidar com isso? Criando uma logística focada nisso. Então, nós vamos criar um centro, nós vamos botar neuropedagogo que não tem. Né? Então, nós vamos trazer isso para o município, fortalecer isso. E dar amparo para essas mães. E o amparo que eu falo não é só financeiro aí não, Anderson. É amparo mesmo de educar, de instruir, de ensinar, de dar apoio, de trabalho psicológico, mercado de trabalho. A gente poder capacitar essas mães para o mercado de trabalho também, para poder ajudar o sustento da família. Então, tá vendo? É um conjunto completo. Eu não posso só focar no problema. Eu tenho que trazer o problema para ajudar a resolver, mas de uma forma abrangente, dentro de uma engrenagem. Né? Então, assim, por isso que eu posso dizer isso com muita propriedade, porque dentro do nosso grupo tem uma mãe, né, que é onde a gente identificou, como ela mesma já relatou, e ela fala isso abertamente. Para quê? Porque ela sabe a experiência que é. E ela sabe o que essas mães passam.
Então a gente pode dizer com autoridade, vocês não serão esquecidos no nosso governo. Nós vamos virar essa chave também. Mobilidade urbana. A gente fala sobre transporte coletivo e fala também sobre Beira-Rio. Transporte coletivo. Nós temos hoje uma empresa só que presta serviço no município. Quando o senhor entrar, né, se o senhor for eleito, no dia 1º de janeiro de 2025, existe alguma coisa que o senhor pretende fazer em relação a abrir concorrência ou pretende para outras empresas de transporte coletivo virem atuar na cidade ou pretende readequar essa empresa? O que o senhor pretende fazer em relação ao transporte coletivo na nossa cidade? Primeiro ponto é ter acesso ao contrato. Então eu quero verificar esse contrato que tem com essa empresa. Se ela está trabalhando é porque foi vencedora de um certame, então a gente vai verificar as cláusulas do contrato. Mas o que nós vamos fazer já de uma medida paliativa também? Nós vamos ver a possibilidade de criar micro-ônibus nos bairros, com mini terminais, onde esses micro-ônibus vão fazer esses interbairros, sabe? Então por quê? Porque às vezes uma localidade ela é um pouco menor em Brusque, não tem necessidade de um ônibus. Vamos pegar ali a Estrada Geral da Fazenda. A Estrada Geral da Fazenda não vai em ônibus lá, não tem linha para lá. Então por que ao menos a gente já não disponibiliza para eles um micro-ônibus para poder trazer eles para cá? Para facilitar. Só para você que está em casa que você não sabe, mas a Estrada Geral da Fazenda, as pessoas são atendidas no posto de saúde lá da Bateias. Então um cidadão para ser atendido lá é em 8 a 9 quilômetros que ele tem que se locomover. E tem gente que não tem carro. E é uma forma que eu tenho também de diminuição do número de carro na rua. Porque a hora que eu começo a dar condição para as pessoas, por meio do aumento de linha, por meio da criação desses micro-ônibus, mini terminais, eu começo então a dar possibilidade para que a pessoa não precise tirar o seu carro da rua. Por exemplo, eu sou um cara que ando muito de Uber. Eu ando muito de Uber. Tenho carro, mas eu ando muito de Uber. Mas por quê? Porque hoje está fácil o acesso ao Uber, não tá? Tu pega o celular, tu vai lá e o Uber chega aqui onde tu estás. Então por que a gente não pode fazer isso com o transporte público? Não que ele vai chegar onde você está, mas a gente dá condição para que você possa pegar esse ônibus. Dê linha para que você possa pegar esse ônibus. E mais, melhore o ponto de ônibus. Nós estamos numa cidade que nem Brusque, de 1 bilhão orçado para o ano que vem, e os nossos pontos de ônibus não tem banco, muitos não tem nem telhado. Olha a falta de dignidade. E uma coisa barata para resolver, por que não resolve? Ah, compete ao poder público, mas vamos resolver? Compete à empresa, vamos cobrar? Compete a quem? Vamos cobrar. Tem que cobrar. A gente tem que parar com esse negócio de monopólio. No seguinte sentido, o monopólio ele pode existir, desde que seja devidamente fiscalizado pelo poder público. E se não está cumprindo o que está no contrato, rua, alguém tem que ter coragem de mexer nessa ferida. Por que ninguém mexe nessa ferida? Por que tem medo de mexer nessa ferida? Eu me dou muito bem com o dono do transporte coletivo, me dou muito bem com ele. Mas eu sou homem para cobrar dele melhorias. E é isso que tem que ter em Brusque, um gestor. A gente tem que saber separar. Mas é do partido do prefeito, não é? Ele vai cobrar melhoria. Entendeu o que eu quero dizer para você? Entendeu o que eu quero dizer para você em casa? Então nós temos hoje a chance de mostrar isso. Gente, nós temos que pensar na cidade de Brusque. Eu não tenho que ficar pensando em partido político. Eu não tenho que ficar pensando em Bolsonaro e Lula. Eu tenho que pensar em Brusque. Vamos parar com essa discussão Bolsonaro e Lula e vamos pensar em Brusque. Por quê? Porque gera reflexos isso. O dono da empresa de transporte coletivo é senador suplente pelo PL. Ou não é? Partido de quem? Botar o prefeito. Então alguém tem que vir ter coragem de cobrar dele também. Ele tem que ter responsabilidade social, ele não está lá só para faturar. Ele está lá para prestar. E é um cara muito bom, eu conheço ele. É um cara muito leal, um cara muito legal. Só que se ninguém cobra, evidentemente, para ele está tudo certo. Eu pergunto, para o seu José lá do Guarani está certo? Para a dona Maria lá da Estrada Geral da Fazenda está certo? Ela não tem ônibus para pegar? Ela não quer saber do contrato que existe com o poder público, ela quer saber no ônibus na frente passando lá na frente da casa dela. Então nós temos que dar essa solução para eles. E alguém tem que ter coragem de mexer nisso. E nenhum dos outros 3 candidatos tem coragem. E eu sei por quê, mas eu tenho coragem. E ele sabe disso, e ele também me respeita por isso. Então por isso que eu digo para ti, Anderson, tem solução, basta vontade. Candidato, e as Beiras-Rios? A história já provou que as obras da Beira-Rio elas são importantes na nossa questão aqui de contenção de cheias. E também tem a função de dar uma rota alternativa ao trânsito que cada vez mais está caótico. A cidade está crescendo, o número de veículos está crescendo e não se tem rotas de fuga para que o trânsito flua na cidade. Eu quero perguntar sobre esses 2 pontos. Tá. Como o senhor pretende melhorar essa questão das nossas vias
E também se, em relação à contenção de cheias, o senhor pretende também ter algumas atitudes. Vamos lá, canal extravasor. O canal extravasor, o foco principal dele é contenção de cheia. Isso também em Brusque tem que se mudar essa cultura, né? A Beira-Rio, ela não foi feita para mobilidade urbana. A mobilidade urbana acontece pela Beira-Rio nos momentos de seca. Mas o foco dela é canal extravasor para conter o problema das cheias em Brusque. Esse é o foco da Beira-Rio. O que nós estamos vendo hoje na Beira-Rio em Brusque? São praias em Brusque. Tu tem várias praias para tu, então não precisa mais nem para Balneário Camboriú. É só pegar aqui, dar uma corrida na Beira-Rio que tu vai ver um monte de praia que tem ali. Além das praias que estão tendo, porque eles, em vez de desassorear o rio, eles estão assoreando o rio, eles estão estreitando o canal do rio. Passa na frente dos bombeiros, ali naquela curva, para tu ver quantos metros eles já estreitaram. E outra, fazendo contenção, achando que vai resolver o problema das cheias. A última contenção, projeto de contenção, eu não sei se é 500 ou 600 mil que foram gastos. Quer escrever um que eu vou dizer para ti? Próxima cheia em Brusque, que o rio levanta, essas pedras estão tudo no leito do rio. O que vai acontecer? Mais um plano de contenção. Mais 600 mil. Está se entendendo? Então não tem planejamento. E vamos lá, eu fui o primeiro cara que mostrou que em Brusque se faz uma ponte antes da estrada. Não foi? Lá no bairro Guarani, Rio Branco. Claro, aquela obra é fundamental e nós vamos concluir aquela obra com urgência. A Beira-Rio tem que ser estendida, para facilitar inclusive o acesso ali. Dos 3 bairros, né? Pega Dom Joaquim, Rio Branco e Guarani. Mas ali em Brusque foi gasta uma ponte de 8,5 milhões, quase 9 milhões, antes de se fazer a estrada. Aí eu peguei uma bola de vôlei e fui lá bater bola na ponte para mostrar para o poder público o que estava acontecendo. E aí então eles começaram a agir. Foi por causa do vídeo que eu fiz que eles começaram a agir. Porque senão estava parado até hoje. Aí eles começaram a fazer a estrada. Está entendendo o que eu te falo? Falta de planejamento. Falta de planejamento resume no quê? Resume em gasto do poder público. Resume nessas obras mal feitas. Essa ponte aqui do Beira-Rio, 26 milhões foram gastos nessa ponte. A ponte que passa um carro a cada quantos minutos? Se tu queres ficar sozinho para relaxar, vai ali na ponte da Beira-Rio que tu tens um ótimo ambiente para relaxar. Por que não passa carro? 26 milhões. Só que não foi culpa do atual prefeito, isso aí foi culpa do prefeito Cassado do Ari, que hoje o MDB é vice do outro candidato. Então tá vendo como tudo é igual? Tudo é a mesma coisa? Tudo sem planejamento? Então nós temos que focar nisso, planejamento. Então nós temos essa solução para mobilidade e já para contenção de cheia. Mobilidade, estender as beira-rios quando precisa, Dom Joaquim, finalizar aquela obra de uma vez. Contenção de cheia, fazer uma limpa nesse rio, de fato desassorear esse rio, alargar esse rio como tem que ser alargado e não fazer da forma que estão fazendo, e também fazer o canal extravasor da Limeira, isso é com urgência, para resolver o problema de alagamento lá no bairro Limeira. E outra, né? Acelerar aquela obra lá do 1º de maio. Porque é um absurdo uma cidade que nem Brusque, 10, 15 minutos de chuva, botar 1,5 metro de água dentro da casa do cidadão. Então isso é inaceitável. Então são essas medidas já urgentes que nós temos que adotar já para resolver o problema. Candidato, falar um pouquinho do seu vice, né? Moacir da Capra, né, que é o seu candidato a vice-prefeito. Uns minutinhos aí para falar sobre ele. Então, pessoal, o Moacir da Capra, ele não foi escolhido à toa. Como eu falo, quando eu fui filiado no partido lá no dia 27 de março, o Moacir já veio filiado junto, porque eu sabia que no fim ia ser Danilo Visconti e Moacir da Capra. Eu sempre soube disso, conforme eu já relatei ali atrás. Porque a classe política não gosta de nós. Elas gostam de pessoas que negociam cargo. A política gosta de cargo. E nós não. Nós estamos brigando por um projeto. O Moacir da Capra, para quem se conhece, o Moacir tem uma luta na causa animal de mais de 27 anos em Brusque. O Moacir é um dos voluntários que mais atuam nessa causa e é um dos representantes. Por isso, inclusive, leva o sobrenome de uma das ONGs que tem em Brusque. Só que o Moacir ele veio para quê? Para eu mostrar para você que nós estamos pensando em todas as causas, inclusive na causa animal. Nós vamos fazer convênio com a Clínica Veterinária Pública para, de fato, sair do papel esse projeto. Nós vamos trabalhar com os atendimentos, nós vamos fazer vacinação preventiva, nós vamos trabalhar com as castrações, vamos fazer chipagem, vamos ajudar os voluntários, as voluntárias que recolhem esses cachorros, esses gatos na rua, que eles não têm incentivo nenhum. Esses voluntários vão por conta própria pegar esse cachorro, levar para uma clínica particular e gastar lá na clínica particular. Tem voluntário e voluntária devendo lá mais de 50, 60 mil reais naquelas clínicas. Te pergunto, sem poder público ajudar em nada, ainda por cima fica no cangote deles. Resultado prático disso? A Capra fechou as portas e a ONG Vida fechou a porta. Então está na hora de nós mudar essa chave. Vamos criar a Secretaria do Bem-Estar Animal. Para quê? Para ter uma estrutura de planejamento e fiscalização de maus tratos. Está na hora de nós pararmos com isso. Nós estamos no século XXI, nós temos que avançar a nossa mentalidade. Então em Brusque todo mundo sabe, toda a família praticamente tem um cachorro e um gato em casa.
E a gente sabe o carinho que a gente tem por esses bichinhos, a gente se apega com eles. Então nós estamos trouxendo o Moacir junto comigo para mostrar para essa comunidade também que eles também vão ser valorizados e de fato vai ter uma causa para eles também. Então a vinda dele não é à toa não, Anderson. Não é algo escolhido assim aleatório não. O Moacir ele veio pela causa que ele tem, pela experiência que ele tem. Candidato, olhando lá para a câmera, se dirigindo ao eleitor, gostaria que o senhor pedisse o seu voto então ao nosso eleitor que está assistindo essa entrevista. Pessoal, eu volto a dizer para vocês, nós estamos num período eleitoral, tá? Você imagina você entrando numa sorveteria e tendo 4 picolés para escolher. Um picolé, você já sabe o que é, né? Aquele que até o Luciano uma vez fez um vídeo lá. O outro picolé é um picolé de melancia, que por fora ele é verde, mas por dentro ele é bem vermelho. O outro picolé é um picolé de carniça, que tem um monte de urubu por trás dele, inclusive tem até tucano já, querendo esse picolé. E tem nós, que é o picolé de bala de prata. Talvez você não me conheça, porque eu não sou um cara ainda tão conhecido na cidade, mas tu pode ter certeza que é esse picolé bala de prata que vai resolver o problema de educação, saúde, assistência social. Vamos enxugar essa máquina pública para trabalhar com os efetivos e mostrar para você que sim, nós podemos virar a chave dessa cidade. No dia 6 de outubro, vote 27, vote Danilo Visconti, vote Moacir da Capra. Obrigado, candidato. Nesse projeto. Obrigado pela entrevista, o tempo acabou e te agradeço por estar aqui presente dando essa entrevista e amanhã você vai também acompanhar a sequência da série de entrevistas com os candidatos que, obviamente, tiveram coragem de vir aqui debater os problemas da cidade. Um grande abraço a você que acompanhou a entrevista até aqui. A gente volta amanhã. Grande abraço. Olhar do Vale nas eleições 2024. Patrocínio Ouro, Irmãos Hort. Patrocínio Prata, Unifeb e EAS, Automação Têxtil. E Patrocínio Bronze, Sinseb.